Olá, no curso Fundamentos do Direito Administrativo Disciplinar, estamos tratando sobre os procedimentos da Lei Complementar 491 de 2010 e nessa aula 4, falando sobre o PAD propriamente dito, Processo Administrativo Disciplinar, e essa aula 4 nós estamos dividindo em várias partes, né, porque seria muito extenso, e estamos indo para a terceira parte agora, tá? Vamos falar sobre as comissões, sobre as reuniões, sobre a questão do sigilo, de impedimentos. Ainda é uma parte, né, mais geral, e no vídeo seguinte, aí a gente começa a falar propriamente sobre as fases, né, sobre o passo a passo do processo. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, falando sobre a comissão. Bom, então, eu vou salientar mais os dispositivos, não vou ficar lendo tudo, vou reforçar a importância da leitura da Lei Complementar 491 de 2010, do Manual da Projur, né, não vou ficar aqui no vídeo, eu sei que já é cansativo, né, temos tantas atividades, repetindo tudo que está escrito na lei, repetindo tudo que está no Manual da Projur. Claro que algumas coisas eu vou salientar e explicar, mas realmente, né, para não ficar muito cansativo, leiam a lei, né, foi chamado por uma comissão, leiam a lei com muito cuidado, com a 491 de 2010, leiam o Manual da Projur, tem muita informação lá, né, então, por favor, são isso. Bem, as atividades da comissão. A comissão, ela é formada no PAD, né, por 3 servidores, cargo efetivo, enfim. Isso aqui eu não vou ler tudo para vocês, porque também é um cuidado que a própria autoridade instauradora já vai ter tomado. Mas leio, se eventualmente vocês acharem que encaixa, vocês podem. Não, mas, né, enfim, pode acontecer, tá? Então, é importante saber, mas, a princípio, a autoridade, quando faz a indicação dos servidores para compor a comissão do PAD, já fez essa análise, tá? A comissão, ela pode ter um secretário dentre os membros já da comissão, ou pode ser indicado um servidor designado especialmente para isso. Ele vai ser designado pelo presidente da comissão e não pela autoridade instauradora, tá? Mas depois, lá no passo a passo do processo, a gente fala sobre isso novamente. Agora, realmente, são as questões melhores. A comissão, ela deve desempenhar suas atividades com independência, imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Vejam, eu falei no vídeo anterior, né, que aqui o processo administrativo, ele não tem a triangulação de um processo judicial, em que a gente tem ali 2 partes muito evidenciadas, e o Estado juiz, né, representado pelo Poder Judiciário, e que aqui no processo administrativo, a administração pública é a vítima, e ela mesma é a autoridade processante. Mas isso não significa que, né, a condução dos trabalhos pela própria administração pública será parcial, de jeito nenhum, né? O nosso papel é outro, o nosso papel é de apuração dos fatos. Já falei isso várias vezes, mas eventualmente alguém vem assistir só essa parte, né? Com muita responsabilidade, com muita tranquilidade, respeitando os direitos das partes envolvidas, garantindo ampla defesa, o devido processo legal. O nosso papel não é sancionar, né? O nosso papel aqui não é punitivo, essencialmente. É um papel de fazer o controle, ser devidamente evidenciados os fatos e a autoria. Autoria e materialidade, né? Nós temos que ser muito responsáveis com isso. Então, não é porque a administração pública é a vítima e a administração pública, né, é a autoridade processante que vai querer fazer tudo em seu favor, não, nem pensar. Então, independência, a comissão tem independência, ela tem imparcialidade e ela está protegida, né, por esse sigilo. A comissão vai trabalhar sem interferências para que o trabalho seja bem desempenhado, né, evidentemente, vocês têm um órgão jurídico para oferecer a solução de dúvidas, né, questão de legalidade, mas existe essa independência, essa autonomia,
a imparcialidade deve estar presente e o sigilo, tanto para proteger o trabalho da comissão, né, para apuração dos fatos, para conduzir o processo adequadamente, para que se faça o controle adequado, quanto também para não expor o acusado, perfeito? Expor indevidamente. A gente tem que tomar cuidado com todas as questões envolvidas. Então, há um sigilo, sim, a ser respeitado. O parágrafo primeiro, olha só que interessante, como a gente tem que estar atento, né, como também não é só ler a lei, precisa ler o manual, precisa estudar, a questão de ler autores, no caso aqui um pouco mais complicado, nós não temos, né, autores falando sobre o processo administrativo disciplinar na legislação de Santa Catarina, a gente acaba tendo muitos autores falando da Lei 812, que são os servidores públicos federais. Por isso tem que ler bem o Manual da Proju, que seria o nosso livro em relação à nossa atuação na Lei Complementar 49 em 2010. A Lei Complementar, olha o que ela diz. Artigo 28, parágrafo 1º, dizendo assim, as reuniões da comissão terão caráter reservado, claro, então a comissão vai se reunir, a UDESC vai oferecer as instalações necessárias, né, de material, de recursos, enfim, para as reuniões realizadas, né, reservado, ninguém se intromete, sigilo, mas a lei diz que as audiências serão públicas. E eu sei que a lei falou isso, está escrito aqui, mas nós não vamos considerar isso, tá? As audiências também serão reservadas. Pelos princípios envolvidos, né, pela proteção, inclusive, do acusado. E o Manual da Proju também fala disso, só vocês lerem lá, e eu falei com a doutora Tatiane, conversamos sobre isso, e a orientação realmente que as audiências não sejam públicas, tá? Vamos respeitar, tomar esse cuidado. O PAD em si é sigiloso, tá? O PAD em si é sigiloso, a portaria não sai o nome do acusado, saem apenas as iniciais, né? Também como uma forma de proteção. Há uma proibição de cópias, depois vocês leiam lá no Manual da Proju, no máximo que se oferece, né, ali no depoimento, então veio a testemunha, deu o depoimento, aí faz as cópias, né, para as pessoas, a cópia para deixar no processo, e ela pode levar a cópia, tá? Mas no mais o processo, ele é sigiloso, haverá um momento em que o acusado, né, ou o seu representante, o seu advogado, terá acesso ao processo, para o relatório de defesa, ele pode pedir vista do processo, por isso, inclusive, se recomenda que trabalhe com 2 cópias, agora a gente tem um processo eletrônico, né, enfim, a coisa fica um pouquinho diferente, mas o processo, ele é sigiloso, tá, sigiloso. As reuniões, da mesma maneira, eu tirei alguns trechos aqui do próprio manual, porque depois, se vocês forem ler, né, já tem aqui um pouco de um resumo do que é imprescindível, mas não está tudo aqui, tá? Leiam o manual mesmo. Já falamos sobre isso, né? Da comissão em que ela vai desempenhar o seu trabalho e que ela fica, inclusive, dispensada das suas demais atividades até a entrega do relatório conclusivo. Eu sei que isso aqui é um pouco, né? Difícil de acontecer, porque todos nós temos tantas atribuições, né? Técnicos, professores, e é difícil parar tudo para fazer, né, e se concentrar todos os esforços no PAD, mas tem essa prioridade sim, na dificuldade de agendamento, e tem um prazo para cumprir, e aí é o vídeo anterior, né, cuidado com prazo para discussionar, então tem que dar uma acelerada, sem prejudicar a defesa do acusado, mas tem que concentrar esforços, né, para finalizar o processo no seu tempo adequado. Nós vamos ter que registrar as reuniões em ata, e depois ali no passo a passo do procedimento, eu vou comentar isso com um pouco mais de detalhes. Se tivermos alguma questão relacionada a um dos membros da comissão, como licença médica, afastamento de extrema necessidade, essa substituição deve ser imediata, tá? Não deixa correr, né? Não saiu, não avisa, não comunica, não pede substituição, precisa fazer sim, né? Lembre que os membros da comissão que derem motivo para postergação ou não cumprimento,
responde administrativamente, né? Então, a gente estava numa posição de comissão processante e, eventualmente, nós nos tornamos acusados em função do não respeito do prazo, em função de ter deixado prescrever. Então, atenção a essas questões. Isso está aqui na linha também do manual da Proju. Outra questão que se chama atenção lá no manual é que todos os procedimentos, as reuniões, precisam de todos os membros da comissão, tá? De todos os membros da comissão, por isso, né, tem que tomar cuidado. As instalações, equipamentos, material, da mesma maneira, né, como eu já tinha salientado antes, a UDESC vai ter, né, que garantir isso, para que ofereça instalações, né, para que tenha acomodação, acesso, conforto, segurança, sigilo, representação, assistência, perfeito, depois vocês leem tudo isso com calma. E ainda, é só chamar a atenção dessa parte sobre os impedimentos, tá? Então, às vezes se consulta antes, né? Acho que tá tendo esse procedimento, eu fui consultada agora recentemente, né? Antes do processo ser instaurado, já consulta, olha, o processo é tal, tá? Há algum impedimento para, né, ter uma tramitação mais efetiva. E aí, a lei 491 de 2010 questiona se em relação ao acusado, né, eu tenho já alguma relação de ter sido perito em algum processo, né, testemunho ou representante da parte. Também não vou poder participar, né, da comissão se eu tiver em estágio probatório ou estiver exclusivamente de cargo de comissão. Lembrem, gente, que isso aqui é o Estado inteiro, né? Então, a Lei Complementar 491 de 2010 é para a administração pública direta e indireta do Estado. Então, se você está perito, como assim? É porque é para tudo, né? Então, eventualmente, para o médico, né? Isso pode, para o engenheiro, né? De alguma maneira já teve, ou no processo prévio, funcionou como perito. Aí eu não poder trabalhar naquela comissão processante. E esses outros impedimentos, né? Cônjuge, companheiro, pai acusado, consanguíneo, afim, linha reta, até terceiro grau, não saber de parental síncrona, a gente pode abrir um espaço para conversar sobre isso. Se eu já tiver participado de comissão de sindicância, né, que deu origem ao processo, então já fico impedida para isso. Tem um processo judicial com o interessado, o respectivo cônjuge ou companheiro, tá? Se estou numa dessas situações, devo comunicar imediatamente à autoridade, tá? E da mesma forma, se eu não comunico, falta grave e vai gerar efeitos disciplinares, né? Pode acontecer uma outra situação, eu não me declarei impedida, né? Olhei, não sou, mas aí um interessado diz, não, ela tem impedimento sim. E aí, lá no processo civil, a gente chamaria isso de suspeição. Então, né, eu invoco a suspeição daquele membro da comissão, já que ela não se declarou, eu vou avisar e vou requerer a sua suspeição e de não participação. Isso também pode acontecer. Então, o impedimento pode partir de quem compõe a comissão ou pode partir do interessado. Certo? E aí nós temos a responsabilização, que já falei aqui em outros momentos, né? Então, tomando muito cuidado com as questões de prazos, de impedimentos, para que a comissão, que está numa posição ali, né, de apuração da responsabilidade, depois não tenha que, infelizmente, nossa, que terror, né, vir a responder a um PAD em função da sua atuação durante o processo administrativo judicial. Perfeito? Então, obrigada, e vamos falar na sequência sobre as fases propriamente ditas.